As palavras que dão vida eterna. Escrito por Aldenx. Introdução. No terceiro dia, Deus ordenou que os seres vivos produzissem descendentes, e especificou o processo que eles deveriam usar. Eles deveriam produzir sementes, que produziriam descendentes com a natureza do ser vivo. A ordem de Deus rege a criação de descendentes e a forma como as coisas adquirem a sua natureza. Esta ordem, juntamente com as instruções de Deus sobre o desenraizamento, rege a forma de mudar a natureza das coisas. Jesus ensinou que as palavras são sementes, e que, como sementes, o processo de sementeira que Deus ordenou rege-as, elas criam descendentes com a sua natureza. Uma vez que isto inclui as palavras de vida eterna, seria sensato investigarmos isto mais diligentemente. Jesus disse que as palavras de Deus são sementes e produzem frutos. De acordo com o processo de semente que Deus ordenou, o fruto que cresce a partir delas tem a natureza do ser vivo que as produziu, Deus. A palavra era de Deus, e a palavra era da natureza de Deus. João capítulo 1, versículo 1. Através das palavras de Deus e do processo da semente, tornamo-nos filhos de Deus e participamos da sua natureza e vida eterna. Nascemos filhos de Deus através da semente incorruptível das palavras de Deus. 1 Pedro capítulo 1, versículo 23. Capítulo 1. O processo de sementeira. Na parábola do semeador, Jesus contou-nos como funciona o processo de sementeira. As palavras de Deus são semeadas nos nossos corações quando as ouvimos, acreditamos, recebemos e seguimos. Ouvimos as palavras de Deus quando ouvimos o que elas dizem. Por exemplo, Provérbios capítulo 3, versos 5 e 6, diz que o nosso entendimento não é fiável e que devemos confiar em Deus para nos guiar em tudo. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Acreditamos nas palavras de Deus quando acreditamos que o que elas dizem é verdade. Recebemos as palavras de Deus quando reconhecemos que elas se aplicam a nós e às nossas vidas. Seguimos as palavras de Deus quando as fazemos em tudo o que fazemos. As pessoas representadas como sementes que caíram à beira do caminho ouvem as palavras de Deus, mas não ouvem o que elas dizem. Os que são representados pelo solo rochoso ouvem o que dizem, acreditam, recebem e seguem, mas param de seguir quando surgem problemas. Os espinhos vêm de sementes espirituais corruptas que Satanás semeou em nossos corações para sufocar as palavras de Deus e impedi-las de produzir a natureza de Deus e a vida eterna em nós. Os cuidados deste mundo, os desejos de prazeres e outras coisas, e a confiança na riqueza, trabalham para desviar a nossa atenção de ouvir o que as palavras de Deus dizem. Os espinhos impedem-nos de aplicar as palavras de Deus à nossa vida, como o jovem rico de Marcos capítulo 10. Eles tiram a nossa atenção um pouco de cada vez, até descobrirmos que já não estamos a seguir as palavras de Deus, e que elas já não estão a produzir a natureza de Deus e a vida eterna em nós. A palavra do Novo Testamento para a riqueza é mamonai. É um termo para o tesouro em que as pessoas confiam. Deus adverte-nos especificamente para não confiarmos no nosso entendimento. Infelizmente, desde a primeira infância, confiamos no nosso entendimento para tudo o que desejamos, acreditamos, pensamos, dizemos e fazemos. Isto inclui ouvir o que as palavras de Deus dizem, acreditar, receber e segui-las. Confiar no nosso entendimento interfere na semeadura das palavras de Deus e a sufoca. Em todos os nossos caminhos, devemos reconhecer Deus confiando nele e pedindo que ele envie o Espírito Santo para nos guiar, e ele virá e nos guiará. Ele nos mostrará o que as palavras de Deus dizem e que elas são verdadeiras. Ele nos mostrará como aplicar as palavras de Deus em nossas vidas e nos guiará em segui-las. Capítulo 2. De acordo com o que semeamos. Deus diz-nos que aqueles que semeiam espinhos para a natureza nascida de Adão, colherão corrupção,
e aqueles que semeiam as palavras de vida eterna para a natureza nascida do Espírito, colherão vida eterna. Gálatas capítulo 6, versículo 8. A vida eterna é regida pela lei da semente, só as sementes de vida eterna podem produzir vida eterna. Segue o processo de sementeira, se temos ou não a vida eterna, depende do que semeamos. Para ter a vida eterna, temos de arrancar e expulsar os espinhos que encher as palavras de Deus e as tornam infrutíferas. Temos de rejeitar continuamente os novos espinhos que tentam entrar. Temos de semear constantemente as palavras de Deus nos nossos corações. Se os espinhos estivessem a matar as plantas que cultivamos para nos alimentarmos, arrancaríamos os espinhos e destruí-los-íamos. Temos de fazer o mesmo com os espinhos do nosso coração. Jesus disse que podemos ordenar que as coisas sejam arrancadas e plantadas no mar, e elas obedecer-nos-ão. Lucas capítulo 17, versículo 6. No entanto, temos também de nos afastar ativamente dos desejos e das confianças que sufocam as palavras de Deus. O jovem rico de Marcos capítulo 10 veio ter com Jesus à procura da vida eterna. Jesus reconheceu que o homem rico confiava na sua riqueza, e não em Deus. Jesus instruiu o homem a afastar-se da confiança na riqueza, mas o homem rico não conseguiu vencê-la. Podemos ordenar que os espinhos, como a confiança na riqueza, sejam arrancados, mas até os vencermos e afastarmos, eles continuarão a tornar infrutíferas as palavras de Deus. Devemos afastar-nos das preocupações desta vida, da confiança na riqueza e dos desejos de prazer e outras coisas. Devemos seguir Deus e confiar que Ele nos guiará para nos dar o que precisamos e queremos. Nosso foco deve ser semear as palavras de Deus em nossos corações para que ouçamos, confiemos, sigamos e acrescentemos os atributos da vida eterna. No fundo, foi isto que Jesus disse ao jovem rico para fazer. Jesus disse-nos para prestarmos atenção ao que ouvimos e procurarmos a retidão e os outros atributos espirituais de que precisamos para entrar no reino de Deus. Satanás usa as preocupações com as nossas necessidades nesta vida para nos distrair e tentar-nos a procurar riqueza para satisfazer as nossas necessidades. Satanás tenta plantar desejos para nos levar a buscar prazeres e outras coisas, em vez de acrescentar os atributos da natureza de Deus. Temos de prestar constantemente atenção ao que ouvimos espiritualmente, para discernir as tentativas de Satanás de replantar os espinhos e vestir a armadura de Deus, para proteger as palavras de Deus e os nossos corações. Temos também de semear constantemente as palavras de Deus, de vida eterna nos nossos corações, e seguir o Espírito Santo que Deus envia para nos guiar. Quando detectamos espinhos que tentam distrair-nos, devemos reafirmar o nosso compromisso de seguir o Espírito Santo. Devemos comprometer-nos a procurar acrescentar os atributos de que necessitamos para receber a vida eterna e entrar no reino de Deus. Devemos tratar dos cuidados desta vida, pedindo a Deus que nos dê as coisas de que necessitamos e que envie o Espírito Santo para nos guiar em relação a elas. Devemos abordar os desejos de prazer e outras coisas, através do nosso compromisso de aceitar apenas os desejos que Deus nos orienta a ter e satisfazê-los apenas de acordo com as instruções e restrições de Deus. Capítulo 3. Leve o fruto da vida eterna a completamento. As palavras de Deus nos dão vida eterna. João capítulo 6, versículo 68 e 1 João capítulo 1, versos 1 e 2. Mas os espinhos sufocam as palavras, e falhamos em levar o fruto das palavras de Deus a completamento. Mateus capítulo 13, versículo 22, Marcos capítulo 4, versículo 9, e Lucas capítulo 8, versículo 14. Quando isso acontece, as palavras de Deus não nos dão vida eterna. Fomos libertos do pecado. Se alinharmos nossas vidas com essa liberdade, e arrancarmos e expulsarmos os desejos e crenças corruptos que sufocam as palavras de Deus, participamos do fruto das palavras de Deus, que produz santidade e sua completamento, a vida eterna. Romanos capítulo 6, versículo 22.
Pedro diz-nos para nos esforçarmos ao máximo para acrescentar à nossa fé a virtude, o conhecimento, o autodomínio, a firmeza, a piedade, o afeto fraternal e o amor. Estas coisas são partes da natureza de Deus, e são frutos produzidos pelas palavras de Deus. Se tivermos uma abundância desses atributos de Deus, Deus nos proporcionará a entrada em seu reino eterno. Temos de semear as palavras de Deus em abundância nos nossos corações, para termos uma abundância das partes da natureza de Deus que elas produzem. Os atributos são partes da vida eterna. Devemos adicioná-los para levar o fruto da vida eterna a completamento. Como em tudo o mais que fazemos, devemos pedir a Deus que envie o Espírito Santo para nos guiar para levar o fruto da vida eterna a completamento. Capítulo 4 – Conclusão. A vida eterna não é apenas viver para sempre. É um tipo de vida com a qual não nascemos. A vida eterna é composta dos atributos da natureza de Deus. De acordo com a lei da semente de Deus, os seres vivos produzem sementes que passam sua natureza para seus descendentes. Deus compartilha sua natureza, incluindo a vida eterna, conosco por meio de suas palavras. Participamos da vida eterna ouvindo, crendo, recebendo e seguindo as palavras de Deus e o Espírito Santo para levar o fruto da vida eterna a completamento. Para mais detalhes sobre o crescimento espiritual até a maturidade e a completamento, veja meu livro Crescimento Espiritual. Para mais detalhes sobre a lei da semente de Deus e ser feito um membro do corpo da humanidade, nascido do Espírito, veja meu livro O Caminho da Vida.